Nosso cafezinho e prosa desta sexta-feira, né? Tá chegando, são 8 horas e 20 minutos aqui no estado de São Paulo, pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, né? Feliz sexta-feira que hoje, olha, seja muito melhor que ontem. Vamos começar o dia com o pé direito e pensamento positivo. Bom, como eu anunciei no comecinho do programa, nós vamos bater um papo com o Cristiano Berbet, de 47 anos, né? Ele que é diplomata, né? Advogado, baiano, passou a infância, inclusive, e a juventude entre Ilhéus e Salvador. Ele é bacharel pela Universidade da Bahia e mestre pela Universidade de Houston, pelo Instituto Rio Branco, né? Concluiu todo o ciclo de estudos da carreira diplomática. A serviço do Brasil morou em Genebra, Assunção, Houston e Varsóvia. Trabalhando como diplomata no Itamaraty há 22 anos, Cristiano serviu na Suíça, né, no Paraguai, na Polônia e hoje atua no consulado brasileiro em Miami, nos Estados Unidos. Ele que é casado com a Érica, pai de Lara, Lucas, Ana e também o Davi. Muito bom dia, querido, muito obrigado, um prazer ter você aqui no nosso programa para falar, né, para os nossos ouvintes, inclusive desse livro, que eu já estava dando uma olhada aqui no que significa tudo isso para você, Heróis do Castelo, né? Eu já vi que tem filho aí no meio, né, a família participou. Bom dia, obrigado, queria que você contasse para a gente aí desse livro. Bom dia, Ranier, enfim, bom dia, ouvintes da Nova Rádio Difusora, do programa Café em Prosa. Ranier, antes de tudo, muito obrigado aqui por essa oportunidade de ouro de estar aqui contigo e de poder participar do seu programa. Eu vou falar um pouquinho do livro, tá? Esse livro, na verdade, é um romance histórico, ou seja, ele é fictício, né? Os personagens são ficção, foram criados por mim, né? Mas o livro ele se insere num contexto histórico muito específico, contexto esse que é pouco conhecido do público brasileiro, que foi a participação dos soldados, dos pilotos, da Marinha de Guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Ranier, eu acho que nós temos a necessidade, enfim, de valorizar, de cultuar, de conhecer mais da nossa história e dos nossos heróis. Então, eu trouxe esse romance, eu busquei escrever realmente uma história que envolvesse as pessoas numa linguagem simples, dinâmica. Modéstia à parte, algumas pessoas leram e me falaram o seguinte: Cristiano, parece um roteiro de cinema, parece que eu estou vendo um filme. Então, de fato, eu explorei muito essa questão da imagem, das cenas. Tá? E se você me permite, eu vou mostrar aqui Imagina, já estou curioso. Aqui, né, tá aqui o livro. Legal, tá? Legal. Heróis do Castelo. E te contar o seguinte: nós tivemos uma participação na Segunda Guerra Mundial, né, que foi o maior conflito da história humana. Sim. E é um conflito que ele é lembrado até hoje, né, e deverá ser lembrado sempre, enfim, diante dos horrores que houve, né, enfim, né, o Holocausto, né, os 6 milhões de judeus. Isso significou, né? Não só para os brasileiros que participaram, mas para o mundo inteiro, a importância de tudo isso. Exatamente, eu acho que você tocou no ponto aí fundamental. Isso é importante para o mundo, né, e é importante para o Brasil. Enfim, os 6 milhões de judeus que foram dizimados, né, no Holocausto, 80 milhões de pessoas que morreram, né, nos campos de batalha, e nós tivemos os nossos brasileiros. A gente acha que a gente está, como o Brasil, a gente está longe de tudo isso, mas é bom lembrar que em agosto de 1942, os submarinos nazistas, eles entram em águas territoriais brasileiras, e ali, logo ali no Nordeste, né, naquela calma das praias de Sergipe, da Bahia, né, em algum momento começam a aparecer cadáveres no mar. E aí eu estou falando não estou falando só de homens que morreram, eu estou falando de mulheres, de crianças que apareceram mortas nas praias, porque os submarinos nazistas haviam entrado em águas brasileiras, né, torpedeado de maneira covarde navios de cabotagem que faziam transporte de passageiros. E nessa manhã de 16 de agosto de 42, a notícia, enfim, chega a Aracaju, chega ao Rio de Janeiro, e a população brasileira se levanta indignada com aquilo.
E o presidente Getúlio Vargas, também indignado, ele declara guerra às potências do eixo, né? A Alemanha, a Itália e ao Japão. E nesse contexto surge, enfim, uma amizade, uma cooperação muito grande, né, entre o presidente Getúlio Vargas, o presidente americano, e há um convite para o Brasil enviar tropas para o Brasil participar efetivamente das operações de guerra na Itália. Leva-se ali algum tempo até o Brasil conseguir estruturar a Força Expedicionária Brasileira, estruturar também o primeiro grupo de aviação de caça, com 43 pilotos. E o meu herói, ele vem nisso aí, ele nasce disso aí. Ele é um marujo, um jovem, ainda sem um rumo na vida, né? Tinha o sonho de ser piloto de avião, mas não tinha coragem para realizar esse sonho, né? Faltava ele essa coragem. Mas muitas vezes na vida, Ranier, a gente é tragado pelas circunstâncias, né? As coisas vêm e nos impulsionam para determinados caminhos que a gente esperava não ter coragem de tomar. Isso eu acho que é um fato na vida de todos nós. Então, esse personagem, o André, que é o herói da história, ele está numa pequena embarcação jacira, de fato, houve uma pequena embarcação jacira, eu coloco ali, que foi torpedeada em frente à praia de Itacaré, na Bahia. Tá? Ele se torna um náufrago e durante 3 dias ele fica à deriva, né, com um pedaço do destroço da barcaça, mas ele consegue retornar à costa, enfim, empurrado pela correnteza, ele consegue retornar à costa, chega ali na região de Porto Seguro, e a partir dali, desse acontecimento trágico, ele toma coragem de buscar o sonho da vida dele. Muitas vezes, Ranier, na nossa vida, coisas boas surgem a partir de coisas muito ruins, né? A gente sempre fala, né, Cristiano, no sentido de que alguma coisa a gente tem que tirar de positivo, né? Até nos piores momentos ali da nossa vida, né? A gente tem que se espelhar em coisas boas ali e trazer isso para a nossa vida. Exatamente. Eu que sou católico, eu acredito que Deus muitas vezes se esconde nos piores momentos da vida. A graça dele está ali, e nós temos que compreender essas circunstâncias. A gente vive então, de o André... provação o tempo inteiro. Provação. E o André, ele não tem uma vida fácil, né? Ele vai ao Aeroclube de Aracaju, onde ele aprende a ser piloto de avião, piloto civil. Lembrar que o Aeroclube de Aracaju teve um papel muito importante durante os torpedeamentos. Foram pilotos civis muito, muito corajosos que fizeram um trabalho de patrulhar a nossa costa, de resgatar as vítimas dos naufrágios. Então o André, ele aprende a ser piloto no Aeroclube de Aracaju, mas como ele era muito talentoso, e ele acaba então tendo a oportunidade, né, a honra de integrar o lendário primeiro grupo de aviação de caça, que é também conhecido como Sentapua. Ele participa de um treinamento nos Estados Unidos, e ali, em outubro de 1944, ele chega à Itália e começa a participar. É importante, Ranier, que a população brasileira realmente possa desfrutar e compreender o que aconteceu com esses 43 pilotos brasileiros, né, que lutaram por um período curto ali de outubro de 1944 até maio de 1945, quando a guerra termina. Desfrutar e conhecer o heroísmo deles e a maneira, vamos dizer assim, espetacular e eu diria mesmo cinematográfica em que eles executavam as missões, né? Eles recebiam, o primeiro grupo de aviação de caça, ele se incorpora a uma força internacional, né, comandada pela Força Aérea Americana, e esses 43 pilotos brasileiros, comandados pelo coronel Nero Moura, eles passam a receber missões diárias. Missão de bombardear uma ponte, de bombardear uma ferrovia, fazer tudo aquilo para tornar complicado, impedir o acesso vamos dizer assim, a subida dos... permitir a subida dos aliados pelo norte da Itália, né, até entrar no Império Alemão, no Reich. E os brasileiros, nesse momento, o que é que eles têm de fazer, né?
Eles vão pilotando, eles saem em esquadrilhas, né? Eles pilotam os aviões, e lá para as tantas, quando eles veem o alvo, eles estão lá em cima, eles têm de descer. Ou seja, eles têm de mergulhar. E aí o piloto tem de fazer isso com toda a coragem que ele tem, e com toda a coragem que ele também não tem, né? Tem que ir com tudo. Ele tinha que fazer ali, ou ele fazia, não tinha outra opção. Não tinha outra opção, né? Ou seja, quando recebia a ordem do comandante, a ordem do comandante vinha num grito de guerra que foi desenvolvido pelo próprio grupo, que era o grito Senta Pua. Quando ele ouvia a ordem do comandante Senta Pua, ele tinha que gritar de volta Brasil e descer, mergulhar, chegar perto do alvo, né? Não podia soltar a bomba lá de cima, senão não acertava. Ele tinha que raspar a barriga do avião no alvo, soltar a bomba e sair dali o mais rápido possível. Porque a antiaérea alemã estava ali com as metralhadoras Flak, que foram consideradas depois uma das metralhadoras mais eficientes desenvolvidas na história do século XX. Os alemães estavam ali mandando, enfim, os tiros para cima, né, para pegar o piloto. Então ele tinha que sair dali o mais rápido possível. Eu não sei se você assistiu, Ranier, a refilmagem aí de Top Gun, né? Assisti, Top Gun Maverick, já. Com Tom Cruise. E não sei se você percebe, o que o Tom Cruise tinha de fazer naquele país inimigo era muito parecido com isso, ou seja, era mergulhar, né, cumprir a missão e sair daquele, né, no caso ali é uma cratera, né, um vale, ele sai dali o mais rápido possível para poder sobreviver, tá? Justamente. E eu vou contando, enfim, à medida que eu vou contando a história também, eu vou explicando para o leitor como é que surgiu o grito de Senta Pua, como é que o primeiro grupo de aviação de caça desenvolveu o emblema deles, que é o avestruz. Vou contando as peculiaridades. E é uma história, a história do grupo em si, ela é muito rica. Mas o que é que acontece então com esse herói, com o André? Ele participa dessas missões, e à medida que ele vai participando das missões, ele vai crescendo. Ele vai crescendo em honra, ele vai crescendo em coragem, ele vai deixando de ser aquele, vamos dizer assim, aquele jovem ainda sem rumo, vai desenvolvendo um profundo espírito, vamos dizer assim, um verdadeiro espírito patriótico, fazendo o sacrifício diário, né, por amor ao Brasil, né, por amor à liberdade, pela vitória contra o nazifascismo, né, contra essas forças das trevas que tentavam tomar o poder na Europa. Ele vai crescendo espiritualmente, mas chega um determinado momento, quase ao final da guerra, em que ele é abatido, ele salta de paraquedas, né, cai nos Alpes, ele é socorrido ali por um jovem italiano, mas enfim, ele tenta se esconder, não consegue, ele é capturado pelas tropas alemãs, e ele é levado a um campo de prisioneiros de guerra, onde, vamos dizer assim, o espírito dele continuará a ser testado. Tá? Enfim, uma grande noite passa pela vida dele, tá? Mas, Ranier, esses campos de prisioneiros de guerra, e é bom lembrar que nós tivemos brasileiros nesses campos de prisioneiros de guerra, eles eram internacionais, porque as forças que lutavam contra o nazifascismo eram forças internacionais. E nesse campo em que ele era o único brasileiro, ele acaba, enfim, estabelecendo uma amizade com um piloto polonês que também estava preso ali, né? E esse piloto polonês, o Piotr, que se torna amigo dele, é também um exemplo. É um exemplo para ele de fé, de coragem. Mas o polonês ele não resiste, né, enfim, às agruras do campo de prisioneiros. E um pouco antes de ele morrer, ele pede ao nosso brasileiro, ao nosso André, que vá até a Polônia entregar à família dele, a viúva e a filha, uma medalha de Nossa Senhora de Częstochowa. A Nossa Senhora de Częstochowa é a Nossa Senhora cultuada na Polônia, assim como a Nossa Senhora de Aparecida é cultuada aqui no Brasil. Pede a ele que leve essa medalhinha. Então, ao final da guerra, em vez de retornar com o grupo para o Brasil, ele embarca, essa é a segunda etapa do livro, ele embarca nessa jornada pela Polônia, né, caminhando por uma Europa, a Europa de 1945, a Europa dos dias logo após o final da guerra, é uma terra devastada. Sim. É uma terra de desesperança, é uma terra enfim, em que ele caminhava, ele via as pessoas sendo libertadas,
caminhando a esmo, né, sendo libertadas dos campos de prisioneiro, dos campos de concentração. Então ele faz essa jornada, ele também chega a uma Polônia devastada, mas ele conhece a Natália, que é essa viúva, e naturalmente, né, o que é que pode acontecer, né, Ranier, quando um jovem brasileiro solteiro conhece uma jovem viúva? Então, naturalmente, ali surge um romance, né, e esse romance também ele é marcado por algumas dificuldades. Eu não vou dizer tudo para não contar toda a história. Vai acabar a graça. Vai acabar a graça, né? Vou dar aqui o spoiler, né? Como se fala. Então ele conhece essa viúva, que foi uma pessoa, enfim, que sofreu horrores. Assim como o marido dela morreu na guerra, ela, ficando na Polônia, com a filha, com o pai doente, ela também sofreu muitos horrores. E ele, que era um jovem, vamos dizer assim, ele não era nem ateu, nem religioso, ele era, vamos dizer assim, indiferente. E ela também não tenta convertê-lo a nada, não tenta ensiná-lo nada, nem dizer que o certo é isso, o certo é aquilo. Mas ela simplesmente dá um exemplo de fé, por ser quem ela é, né? Um exemplo profundo, né, de devoção a Nossa Senhora de Częstochowa. Então, diante desse exemplo, ele também acaba, diante da solidez do exemplo dela, ele também acaba aos poucos, enfim, se convertendo. Então, eu gosto de dizer que o livro ele é também uma viagem pelo espírito do André, né? O André ele vai aprendendo o valor da honra, o valor do patriotismo e, por fim, o valor da fé. Mas, pois não, Ranier? Não, um livro, eu falo para você mesmo, olha, se eu não ver essa história ali sendo contada, né, nos streams da vida, né, que agora tudo é em streaming, né, quem sabe, é um enredo maravilhoso, já vi aí guerra, patriotismo, fé, romance, tudo, né, e como você bem disse, uma linguagem clara, muito acessível para todo mundo, compreendeu? Uma verdadeira aula de história. A gente tem aí a capa, ó, Cristiano Berbet, né, Heróis do Castelo. Inclusive essa capa tá linda, né? Parabeniza quem teve a ideia. A editora. A editora, parabéns. E esse livro já está disponível para todo mundo? O mundo inteiro consegue ter acesso? O livro está disponível, basta ir ao Google, digitar o meu nome, Cristiano Berbet. O título do livro é Heróis do Castelo. Vai aparecer ali o site da editora de Ostra, onde se pode comprar. E também outras livrarias aparecem, Livraria da Travessa, Livraria Cultura, na própria Amazon. E eu gosto de dizer o seguinte, enfim, quem comprar o livro, ler e não gostar, me fala, que eu devolvo o dinheiro. Me manda um e-mail, eu faço um reembolso, eu faço um pix para a pessoa. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, eu tenho certeza. O enredo é muito legal, né? Você teve a sensibilidade de ouvir essa história e de retratar ali da sua forma, colocando todos os seus conhecimentos, né, os seus estudos, né, e a sua experiência de vida também. E quem ganha com tudo isso, com essa história toda, com essa aula, né? Somos nós, leitores, e que os amantes, né? Quem gosta aí de uma ficção, de uma realidade ali que mostra tudo isso. Então, parabéns. Né? E sempre muito obrigado. Uma novidade aí, conta pra gente, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado, Ranier, muito obrigado aos ouvintes e desejo a todos um bom dia e um Feliz Natal. Feliz Natal para você, para sua família. Vocês estão nesse momento nos Estados Unidos ou estão aqui no Brasil? Não, a gente está aqui em Miami, enfim, eu tenho uma oportunidade aqui de trabalhar no consulado do Brasil, então estamos aqui nesse momento. Então, bom trabalho, feliz ano novo para todo mundo, para todos os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos nesse momento. Que 2023 seja um ano, né, de muita fé, muito amor e prosperidade para todo mundo. Certamente, Ranier, certamente. É um ano novo e estou muito esperançoso em relação a 2023. Que bom. 8h39, a gente conversou com o cônsul, né, brasileiro em Miami, Cristiano Berbet, ele que está lançando aí um livro, né, lançou esse livro maravilhoso com muita história do Brasil para a gente.